meu irmão, bom dia. Hoje é 2 de agosto de 2020, primeiro domingo do mês de agosto. Nós estamos retornando ao estudo expositivo aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E nós queremos agradecer pela sua audiência, essa classe de adultos que funciona no templo da igreja, os professores responsáveis, eu e o pastor Hernandes. E então nós fazemos assim um revezamento, ele faz a exposição de um livro, eu faço a exposição de outro livro. No semestre passado nós fizemos a exposição tanto de Tiago quanto também a exposição da carta de Paulo aos Efésios, na parte da noite, da tarde. E hoje eu quero fazer uma exposição bíblica da carta de Paulo a Filemon. E eu quero ler essa carta com você e fazer a exposição dela. É uma das cartas mais bonitas, é uma carta de amor. E eu queria, junto com você, abra a sua Bíblia aí ou liga o seu celular, nós vamos estudar esse texto. Eu quero também fazer aqui um pequeno comercial. Nós estamos, a Z3, a editora, está lançando, né, uma coleção, são 1.500 páginas, com todos os livros do Novo Testamento. E nós publicamos essa revista, né, e concluímos, depois de 10 anos de trabalho, nós concluímos a exposição de todo o Novo Testamento. E você então vai receber esse material, né, todos os evangelhos, Atos, as cartas de Paulo, as cartas de João e Pedro, Judas, Tiago, Hebreus e também Apocalipse. Então, está dia 30 de agosto, nós faremos o lançamento presencial aqui na Igreja de Pinheiros. Mas vamos abrir a palavra. Carta de Paulo a Filemon. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que eu recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo,
preparas-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Sauda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Eu quero meditar com vocês, ou refletir com vocês nessa manhã sobre o tema: quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. E onde há a verdadeira fé em Cristo, existe também o verdadeiro amor de Cristo. Nós estudaremos hoje a carta de Paulo a Filemon. Essa carta é uma carta bem curta. É uma carta pessoal de Paulo à pessoa de Filemon. E essa carta ela foi escrita na primeira prisão de Paulo em Roma, no ano 70 depois de Cristo. E Paulo escreve essa carta com um propósito. Ele pede a Filemon, seu filho na fé, para que o mesmo perdoasse Onésimo. Onésimo, ele era um escravo, ou foi um escravo de Filemon. Filemon era um homem muito rico, morava na cidade de Colossos, e naquele tempo, dentro do contexto do Império Romano, a escravidão era comum. E Onésimo deve ter roubado a Filemon e fugido para Roma. E chegando ali em Roma, ele foi preso. E ali na prisão, ele ouve o evangelho através de Paulo e é convertido pelo Espírito Santo. E aí, Paulo então escreve essa carta para Filemon, pedindo a Filemon que recebesse Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. E Paulo abre o seu coração para Filemon para dizer que ele deve perdoá-lo, e se algum prejuízo Filemon tivesse, Paulo estava disposto a restituir aquilo que Onésimo lhe prejudicou. Então, dentro dessa visão, desse panorama, desse contexto, nós queremos então estabelecer aqui pelo menos 4 razões por que nós devemos estudar essa carta de amor, essa carta de Paulo a Filemon. Às vezes a gente encontra uns livros na Bíblia e pergunta: por que essa carta está aqui? Por que esse livro está aqui? E alguns perguntam: por que Paulo escreveu essa carta? Qual é o benefício que essa carta traz? Qual é o ensino principal que essa carta traz? E aqui eu queria colocar para você pelo menos 4 razões por que nós devemos estudar essa carta. Primeiro, é que essa carta ela mostra a natureza do amor de Deus e como Deus age na vida de pessoas pecadoras como eu e você. Nós não amamos a Deus, Ele nos amou primeiro. E por causa do seu amor, por causa de Jesus Cristo, nós o amamos. Então essa carta revela esse amor de Deus pelos pecadores. Em segundo lugar, essa carta nos ensina princípios de como deve ser a relação entre os cristãos, principalmente entre aqueles que lideram a igreja. Eu acho maravilhoso aqui porque Paulo ele está escrevendo para Filemon, que era um líder, era um colaborador, e ele está tratando de um assunto como é que ele, como colaborador de Paulo, como líder da igreja, devia tratar assuntos como esse, principalmente quando o assunto se refere especificamente à pessoa de Filemon, à pessoa do líder. Quando você é líder, você é prejudicado por um irmão, quando você é ofendido por alguém, como é que você trata essa matéria? Então, é importantíssima essa carta para a gente estudar esse assunto. O terceiro motivo pelo qual nós devemos estudar essa carta para Filemon, é que essa carta descreve os efeitos da conversão na vida de uma pessoa e na vida da sociedade. Essa carta ela é revolucionária, sabe por quê? Porque o cristianismo
e a conversão que acontece aqui muda as relações sociais. Não existe mais escravo, nem patrão, servo ou livre, judeu e gentil. Todos nós somos um em Cristo Jesus. E a nossa relação em Cristo, uns com os outros, é de amor, é de amor fraternal, de irmãos na fé. Então é muito importante nós entendermos aqui, né, porque onde o cristianismo, os princípios do amor cristão, a verdadeira fé prevalece, as diferenças, elas são destruídas, porque nós somos um em Cristo Jesus. Quarta razão, porque nós devemos estudar a carta de Filemon. Filemon ensina-nos acerca do perdão de pecados. E ensina-nos que é uma obrigação, é um mandamento. Quem ama, perdoa. Se de fato você tem o amor de Cristo, se de fato você é uma pessoa que conhece a Cristo, se de fato você é uma pessoa convertida, você tem que perdoar. Não é uma opção. É uma obrigação, é um dever. E há muitos textos que aparece isso, e eu quero deixar mais adiante para a gente observar como Paulo incentiva esse assunto. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui o roteiro da carta. O tema principal da carta é o amor que perdoa. O amor que perdoa. Quem ama, perdoa. A carta começa justamente apresentando o remetente, o destinatário e a saudação. Versos de 1 a 3. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo aqui, ele está preso, a sua primeira prisão na cidade de Roma. Lá nessa prisão, ele escreve 4 cartas. Ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve a carta de Filipenses, ele escreve a carta aos Colossenses e escreve essa carta a Filemon. Essas 4 cartas, elas são chamadas pelos comentaristas de as cartas da prisão. As cartas da prisão. E Paulo, né, já identifica isso logo no início. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E é interessante porque nessa carta, como se trata de uma carta pessoal, veja lá no versículo 9, Paulo vai se identificar também como o velho. Então ele não é somente um prisioneiro de Cristo, mas ele é uma pessoa que a gente poderia chamar de sexagenária, né? Passou dos 60. Ele se intitula aqui como velho. Depois, no versículo 10, né, ele fala que é um pai espiritual. Ele gerou não somente a Filemon era um filho espiritual de Paulo, mas também Onésimo era um filho espiritual de Paulo, assim como Timóteo. Então Paulo se identifica como prisioneiro de Cristo, Paulo se identifica como o velho, Paulo se identifica como um pai espiritual. No verso 17, Paulo se identifica como um companheiro. No verso 18, Paulo se identifica como um pagador de dívidas. Ele quer pagar a dívida e do prejuízo que Onésimo trouxe a Filemon. Ele se identifica como irmão, no verso 20. Ele se identifica, no verso 20 também, como uma pessoa carente de ânimo. Carente de ânimo. Então é muito bonito você ver aqui como Paulo abre o seu coração para Filemon. Diz aí, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Isso não significa que Timóteo foi quem escreveu a carta. A carta é de Paulo, mas simplesmente Timóteo estava com ele quando ele escreveu essa carta. Quem é o destinatário da carta? Né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Aí vem o destinatário. Para quem Paulo está escrevendo? Ele diz, ao amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. É muito importante nós entendermos aqui, porque Paulo, ele possuía muitos colaboradores. Paulo trabalhava em equipe, ele tinha uma equipe de
evangelistas e missionários, que ele chama de companheiros, de colaboradores. E alguns que se destacam, né? Timóteo, Tito, Urbano, Apolo, o casal Áquila e Priscila, Evódia e Sintique lá em Filipos, Epafrodito, Epáfrias, Tíquico, Onésimo. E aí vem Clemente, Jesus o Justo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Se você for lá em Romanos capítulo 16, você vai encontrar lá uma relação com dezenas de nomes que Paulo cita como companheiros, como colaboradores na obra missionária. E aqui a gente aprende uma lição muito importante, é que nós não fazemos a obra sozinhos. Por mais vocacionado que nós sejamos, por mais que nós tenhamos assim, uma comunhão profunda e íntima com Deus, como Paulo teve, mas nós precisamos uns dos outros. Né? Nós precisamos. A obra de Deus, ela é feita pelo povo de Deus. E nós precisamos nos unir para fazermos essa obra tão gloriosa que é a obra missionária. Mas eu queria destacar aqui que Filemon, ele é amado, está aí, ao amado Filemon, significa que Paulo tinha um amor muito grande por esse filho na fé. Ele morava na cidade de Colossos, era um homem rico. Ele era casado com a irmã Áfia, que está aí citada. E ele tinha um filho, e esse filho se chama Arquipo. E é interessante observar, porque lá em Colossenses, esse Arquipo, ele é um ministro, ele é um colaborador, ele é um pregador do Evangelho. Ele fazia parte da equipe de Paulo. Mas o mais importante aqui, que eu queria destacar no texto, no versículo 1, é que ele diz que Filemon é também nosso colaborador. Colaborador. E aqui eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque colaborador é como se ele fosse um integrante da equipe ministerial de Paulo. E a igreja na cidade de Colossos se reunia na casa de Filemon. E ele era um homem rico, de muitas propriedades, possuía muitos escravos, possuía grandes negócios. E é muito interessante aqui que ele se torna um colaborador para a expansão do reino de Deus. Uma aplicação prática para mim e para você nesse texto, nós temos muitas pessoas na igreja que possuem bens, que possuem relacionamentos, pessoas que são abençoadas por Deus e que devem colocar os seus bens, as suas propriedades a serviço do trabalho missionário, a serviço do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bonito você observar, graças a Deus, nós temos aqui na Igreja de Pinheiros muitas famílias, né? Muita gente abençoada por Deus materialmente, pessoas que são dizimistas, pessoas que são ofertantes generosos, e a obra de Deus vai, a obra de Deus segue, como essa IPP-TV, por causa da generosidade, do amor, da fidelidade desses irmãos. Então, que você seja um Filemon, que você abra a sua casa, né, para que uma igreja funcione na sua casa, que você ajude a expansão do Evangelho do Reino de Deus. Então, essa família é uma família muito querida por Paulo. Né? Paulo, inclusive, no final da carta, expressa o seu desejo de, depois de livre, ir lá a Colossos e ficar hospedado na casa de Filemon. Filemon, Áfia e Arquipo. Uma família abençoada por Deus, que estava sendo usada no ministério para colaborar com o ministério do apóstolo Paulo. Essa carta também, no versículo 2, ele diz, e a igreja que está em tua casa. Então, Paulo provavelmente gostaria que essa carta, que ele escreveu para Filemon, fosse lida perante a igreja, para que esses princípios que Paulo ensina aqui sobre o perdão, fosse conhecido de forma prática, de forma testemunhal, na vida de Filemon, na vida de Onésio e para a igreja
que residia ali na sua casa. Aqui nós temos uma aplicação prática também. É que nós precisamos, meus amados irmãos, não de somente a teoria do Evangelho, nós precisamos da prática do Evangelho. E nós, como líderes, nós precisamos nos esforçar para que o Evangelho seja não somente ouvido dos nossos lábios, mas também visto no nosso testemunho, na nossa vida prática. Então, Paulo queria que Filemon lesse essa carta perante a igreja. Ele se dirige à igreja que residia na casa de Filemon, justamente para mostrar o exemplo na figura daquele líder tão importante. Mas eu quero destacar aqui, nós temos o remetente da carta, Paulo. Ele escreveu de Roma para Filemon, para a igreja e a sua família, e para a igreja que se reunia na casa de Filemon. Terceiro ponto aqui dessa introdução, desse prefácio, é a saudação. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. A graça é a fonte. A graça é a fonte de todas as bênçãos. Pela graça sois salvos. A graça é a fonte. A paz é o resultado. A paz é o resultado. Por causa da graça, nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo sempre vai usar essa expressão que nós usamos comumente hoje na igreja, graça e paz, meu irmão. Eu saúdo os irmãos com a graça e com a paz que vem de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá, versos 4 a 7. 4 a 7. Paulo vai mostrar que Filemon é uma pessoa amorosa. Uma pessoa amorosa. E se você observar bem, Paulo começa dizendo: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ou seja, todas as vezes que Paulo orava, ele se lembrava de Filemon. E ele agradecia a Deus pela conversão e pela vida de Filemon. É como se Filemon fosse um troféu da graça de Deus. E é muito bonito você observar, porque às vezes esse assunto passa desapercebido. Nós só damos graças pelas bênçãos materiais, né? Pelas coisas que nós recebemos do ponto de vista material, físico, visível, tangível. E nos esquecemos de dar graças a Deus pelas vidas que estão sendo transformadas e convertidas através da pregação do Evangelho. Então, é um princípio muito interessante. Paulo, então, agradece a Deus sempre, sempre, pela vida de Filemon. No versículo 5, Paulo vai nos ensinar uma coisa muito importante do ponto de vista teológico, porque Paulo recebia informações, né, do trabalho em Colossos, através de Epáfras, através de Onésimo mesmo. E Paulo, então, ele reconhece aqui, no versículo 5, que ele está ciente, ele está sabendo. E ele vai dizer assim: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Irmãos, as palavras-chave aqui desse versículo é a palavra amor e fé. Amor e fé. E eu quero colocar aqui dois princípios que eu aprendo disso aqui, porque Filemon era uma pessoa amorosa. Era uma pessoa que amava e era amado. E qual era o segredo desse amor na vida de Filemon? Paulo vai colocar aqui para a gente que Filemon tinha uma verdadeira fé no Senhor Jesus. Ele diz aí
que ele era um homem íntegro. Íntegro. Veja lá no versículo 15, ele diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de tempo a fim de que eu recebesse para sempre, não como escravo. E é tão bonito você observar que a fé no Senhor Jesus, a fé verdadeira, a fé salvadora, ela se expressa no amor pelos irmãos. Veja que João coloca isso. João diz assim: você não pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão. Onde está o amor de Deus? Onde está o verdadeiro amor? Está a verdadeira fé. A fé e o amor estão juntos. Você não pode tirar uma coisa da outra. Você não pode desconectar uma coisa da outra. E é tão bonito, porque a fé e o amor andam juntos. Sabe por quê? Porque em Gálatas 5:6, Paulo vai nos dizer que a verdadeira fé opera pelo amor. Onde existe a verdadeira fé, essa fé se mostra, se revela pelo amor. Amor uns para com os outros. E é tão interessante, irmãos, nós entendermos isso, porque lá em Colossenses, capítulo 1, versos 3 e 4, Paulo vai colocar essa verdade. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo volta a falar aqui aos Colossenses: onde existe a fé verdadeira, existe o amor pelos irmãos. Essa mesma ideia está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, veja lá. No versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo diz: damos sempre graças a Deus por todos vós. 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Fé, amor e esperança. Essas coisas são inseparáveis na visão de Paulo. Então, Filemon, ele nutria amor e fé pelo Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, ele também amava a todos os seus irmãos. Quem ama a Deus, ama também os seus irmãos. E esse amor, principalmente de Filemon, né, se expressa através de compartilhar o que ele tinha para atender às necessidades dos outros. Em 1 João 3, versos 16 a 18. Primeira carta de João, abre aí. 3, 16, 18. Diz assim, né, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E João então fecha dizendo: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, o amor se expressa pela generosidade. Quem ama, perdoa. Quem ama, ajuda. Quem ama, não se cansa de fazer o bem. Quem ama, leva a carga uns dos outros. Quem ama, suporta. Quem ama, perdoa. E Paulo está preparando aqui, né, o terreno para fazer o seu pedido, a partir do versículo 8 até o versículo 20. O que eu acho interessante, no Filemon, versículo 7, veja lá. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado
por teu intermédio. Veja que coisa linda. Paulo está dizendo que ele teve alegria em saber, né? E ele foi confortado quando ele soube do amor que Filemão nutria pelos seus irmãos. Então, Paulo, para entrar a partir do versículo 8, no argumento principal, no pedido principal da carta, ele então enfatiza aqui, nos versos de 4 a 7, que Filemão, ele era uma pessoa que amava e tinha fé em Jesus Cristo, e ele era uma pessoa também que amava os seus irmãos e fazia o bem para os seus irmãos. Meu irmão, nós não podemos desassociar a fé do amor. Onde há a verdadeira fé, existe o verdadeiro amor. Aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com todas as nossas limitações, pecados e defeitos, nós temos procurado expressar essa fé através do cuidado uns pelos outros. Sabemos que a vida que nós vivemos hoje é uma vida complicada, difícil, mas graças a Deus, a nossa igreja tem sido muito generosa. Eu me emociono quando eu vejo o trabalho que está sendo feito pela junta diaconal dessa igreja, esse trabalho das cestas básicas, quase 25 mil cestas arrecadadas e distribuídas para quem precisa. Eu vejo o amor dos irmãos cuidando uns dos outros, cuidando dos idosos, cuidando daqueles que estão passando por lutas e dificuldades. Preste atenção, meu irmão, onde existe a fé verdadeira, existe o amor verdadeiro. Uma igreja que diz, um pastor que diz, um crente que diz que tem fé em Deus, que ama a Deus, a prova disso é a relação dele de amor com o seu irmão. Voltando aqui para a carta, eu queria destacar o pedido que Paulo faz, né? Então, Paulo vai pedir que Filemão faça um ato de amor para com Onésimo. Onésimo foi um escravo de Filemão. Provavelmente, ele roubou, ele furtou o seu patrão, ele não era convertido, ele era um escravo rebelde, ele era um meliante, e ele então rouba Filemão, que morava em Colossos, e foge para Roma. E ali em Roma, ele foi preso. E pela providência de Deus, pela graça de Deus, por ser um eleito de Deus, ele foi colocado na prisão onde Paulo estava. E ali ele ouve o Evangelho. E ali ele nasce de novo. E aí ele se torna uma nova criatura. E as coisas velhas ficaram para trás. E agora ele está sendo útil a Paulo, mas Paulo quer que ele retorne a Colossos e seja recebido por Filemão, não mais como escravo, não mais como alguém que lhe trouxe prejuízos materiais, mas como um irmão na fé, transformado pelo Evangelho de Jesus. Quero fazer uma aplicação prática, né? Porque às vezes há pessoas que tinham um comportamento, uma conduta muito errada, e essas pessoas são convertidas. E nós muitas vezes na igreja temos, né, assim, receio de receber essas pessoas como nosso irmão. A gente fica cheio de preocupações, de preconceitos. E essa carta aqui é maravilhosa porque Paulo está mostrando que o Evangelho muda a pessoa, que o Evangelho restaura a pessoa, né, em Cristo Jesus para um novo relacionamento. Uma pessoa recém-convertida, ela passa a fazer parte da família de Deus. Ela ela se integra na família da fé. E nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E a prova desse amor é o exercício do perdão. O exercício do perdão. Se você foi perdoado por Deus, você agora, segundo Jesus, em Mateus capítulo 18,
Se Deus perdoou uma grande dívida que você teve para com Ele, você deve perdoar as pequenas dívidas que os irmãos têm com você. E Paulo, em Jesus Cristo, coloca claramente lá que o perdão é ilimitado. Eu não devo perdoar 3 vezes, mas 7 vezes 7 significa que não existe limites. Se eu amo, eu perdoo. E aqui Paulo vai justamente argumentar isso. Eu queria que você entendesse o argumento de Paulo. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. 3:13. Paulo diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Preste atenção, ele diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Lembre-se que essas cartas foram escritas de um mesmo lugar. Efésios, capítulo 4, versículo 32, Paulo diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, se eu e você fomos amados e perdoados por Cristo, nós devemos, por causa de Cristo, por causa do perdão de Cristo, por causa do amor de Cristo, por causa do amor cristão, eu devo perdoar aqueles que me ofendem. O perdão é a maior expressão de amor. Quem ama, perdoa. Mas eu queria colocar aqui o que é que significa o amor para Paulo. Paulo poderia ser chamado o teólogo do amor, porque Paulo ele trata desse assunto de uma forma maravilhosa. O que é que significa o amor para Paulo? E Paulo vai colocar em algumas cartas, eu queria destacar pelo menos 6 aspectos da compreensão de Paulo do que era o amor. Para Paulo, o amor ela é uma dívida impagável. Ele diz lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8, que nós não fiquemos devendo nada uns para com os outros, exceto o amor. Então Paulo diz, o amor é uma dívida impagável. Paulo também, ele diz que o amor é o cumprimento da lei. Se você quer cumprir a lei, ame a Deus e ame a seu irmão. Paulo também, em terceiro lugar, ele diz que o amor é fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é o amor. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, ele vai mostrar que a frutescência, que o amor é a base, é a expressão de todas as outras virtudes cristãs. Tudo nasce com o amor. Por isso que ele diz que o fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é. Depois, em quarto lugar, Paulo vai dizer que o amor é o dom perfeito e eterno. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, eis que vos mostro o caminho sobre modo excelente. E esse caminho é o amor. E ele diz, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O amor, porém, é eterno. A fé e a esperança, elas acabarão quando nós formos glorificados, mas o amor continua. É o dom eterno. Em quinto lugar, Paulo vai nos ensinar em 2 Coríntios 4 e 5 que o amor é o motivo, ou é a motivação para nós servirmos. Você pode até servir sem amar, mas ninguém consegue amar sem servir. Quem ama, serve. E Paulo vai dizer que a nossa grande motivação espiritual é o amor a Deus e amor ao nosso próximo. E eu quero encerrar quando Paulo ele revela esse amor, lá em 1 Tessalonicenses 3, 2, 4, 9 e 10, quando ele diz que esse amor se revela pela abnegação em servir
aos irmãos. Então, irmãos, é maravilhoso você ter essa compreensão, né, neotestamentária do amor. E a referência aqui é o amor de Cristo. Mas Paulo, ele pede a Filemon, e eu queria chamar a sua atenção, porque Paulo começa de uma forma bem humilde, ele, no versículo 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar. Paulo podia ordenar. Por quê? Porque Paulo conhecia o mandamento de Cristo, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como Cristo nos amou. Então, Paulo podia dar uma ordem, mas Paulo vai. Ele quer convencer Filemon pelo argumento do amor. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Coisa linda isso aqui. Em nome do amor. Eu não estou pedindo em nome de Paulo, não estou pedindo como se fosse uma obrigação, mas eu quero dizer para você que se você é uma pessoa que nutre amor e fé pelo Senhor Jesus Cristo, se você é uma pessoa, um crente, Filemon, já conhecido pelo amor que você tem para os seus irmãos, o pedido que eu vou fazer aqui é para que você perdoe Onésimo. E eu faço isso, estou pedindo em nome do amor, em nome de Deus, em nome de Cristo Jesus. E ele vai colocar, no versículo 10, ele diz, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Preste atenção, porque Filemon foi gerado espiritualmente por Paulo. E Paulo está dizendo aqui que Onésimo, a palavra Onésimo no grego significa útil. E na prisão onde Paulo estava, ele teve um contato com Onésimo. E ali naquele presídio romano, houve a regeneração de Onésimo. Ele foi gerado espiritualmente, houve a regeneração espiritual através da pregação de Paulo. E aqui, eu queria destacar para você algo maravilhoso que está no versículo 11. Ele diz assim, ele antes te foi inútil. Olha que coisa. Inútil. Ou seja, antes, Onésimo, que significa útil, ele era inútil para você. Ele roubou você. Ele era um escravo seu, ele era uma propriedade sua. Ele era um inútil. Mas agora, em Cristo Jesus, Onésimo deixa de ser inútil e passa a ser útil. E aqui ele diz assim, ele antes, versículo 11, te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Que coisa linda. Paulo está dizendo aqui que uma pessoa transformada, uma pessoa regenerada, ela deixa de ser inútil e passa a ser útil. E Paulo, quando fala em 1 Coríntios, capítulo 12, sobre os dons espirituais, ele coloca que no corpo de Cristo existe uma mútua dependência. O olho não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. A mão não pode dizer para a outra mão, eu não preciso de você. Significa que todos nós passamos a ser úteis, porque nós fazemos parte agora do corpo de Cristo. Nós somos iguais, nós estamos unidos, nós bebemos de um mesmo Espírito. E Paulo está então pedindo isso a Filemon aqui, olha, depois que Onésimo se converteu, ele se tornou uma pessoa útil, tanto para você quanto para mim. E Paulo então, no versículo 12, ele diz assim, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Irmãos, é muito interessante isso aqui. E eu queria elencar para vocês, de uma forma bastante prática, para que você entenda que quem ama perdoa, que eu e você, por causa da fé salvadora e por causa do amor que a gente tem para com Deus em Cristo Jesus, nós devemos perdoar uns aos outros.
E eu quero elencar aqui os argumentos que Paulo usa para Filemon perdoar Onésimo. Primeiro argumento, você deve perdoar e aceitar Onésimo porque você é um cristão, Filemon. Você é um cristão. E no versículo 7, ele diz, pois irmão, Paulo chama Filemon de irmão. E um irmão deve perdoar outro irmão. Perdoai-vos uns aos outros. Se é meu irmão em Cristo, se faz parte da família de Deus, é meu irmão, eu devo perdoá-lo. Se você é cristão, você tem que perdoar, meu irmão. Segundo lugar, Paulo diz para Onésimo, Onésimo, você deve perdoar e aceitar Onésimo, porque tudo que aconteceu com você, com Onésimo e comigo, faz parte do plano de Deus. Veja lá no versículo 15. Versículo 15, ele diz assim, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que eu recebas para sempre. Paulo está dizendo assim, olha, se ele não tivesse roubado você, se ele não tivesse fugido para Roma, se ele não tivesse ido para a mesma prisão, se eu não estivesse preso naquele momento, ele jamais seria convertido. Mas tudo isso, todas essas circunstâncias, fizeram parte do plano de Deus, da providência de Deus para a salvação. Irmãos, é maravilhoso você compreender a doutrina bíblica, porque Deus, Ele não predestina os fins somente, Ele predestina os meios. Ele trabalha nas circunstâncias, Ele prepara os cenários. Quando Jesus foi a Jericó, e Ele entrou na casa e na vida de Zaqueu, algum dia alguém foi lá e plantou aquele sicômoro, para que no dia que Jesus chegasse ali, Zaqueu pudesse subir naquela árvore e ver a Jesus. Então Deus, Ele trabalha nos detalhes, nas circunstâncias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Pode ter certeza disso. Então, Filemon, você deve perdoar e aceitar Onésimo, porque você é cristão. Segundo, você deve perdoar e aceitar Onésimo, porque tudo o que aconteceu até agora faz parte do plano de Deus. Versículo 16, terceira razão, você deve perdoar e aceitar Onésimo, porque agora ele é seu irmão na fé. Veja aí no versículo 16. Quero, a fim de que eu receba-os para sempre, versículo 15, não como escravo. Ele não é mais seu escravo. Pelo fato dele ser convertido, regenerado, ele agora é seu irmão na fé. Ele pode até trabalhar por você, mas a relação sua mudou. E é tão bonito isso, irmãos. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Caríssimo. Irmãos, quando uma pessoa se converte, ele passa a ser o nosso irmão na fé em Cristo Jesus. E, independente dos defeitos que ele tenha, nós precisamos amá-lo e perdoá-lo. E é isso que Paulo está colocando aqui. Em quarto lugar, Paulo está dizendo, você deve perdoar e aceitar Onésimo, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Veja no versículo 17, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se você perdoar e receber Onésimo de forma definitiva agora para ser seu irmão, para estar aí na igreja, para ser um colaborador seu, é como se você estivesse recebendo a mim mesmo. A mim mesmo. Jesus disse que quando a gente faz alguma coisa para o nosso irmão, é como se nós estivéssemos fazendo para Cristo. Quando foi que eu tive fome e me deste de comer? Tive sede e me deste de beber? Tive nu e me vestisse? Jesus diz, quando fizeste a uns desses meus pequeninos. Nós servimos a Jesus, servindo o nosso próximo.
Quinto lugar, e eu estou encerrando, você deve perdoar e aceitar Onésimo, porque eu estou disposto a pagar qualquer prejuízo que ele te deu. Que coisa linda, irmãos. Paulo está dizendo o seguinte, olha, quanto foi o prejuízo? Ele roubou quanto? O que ele roubou? Eu, Paulo, estou aqui assinando uma promissória, assinando um compromisso, dizer o seguinte, o que ele tirou de você, eu vou repor. Eu vou pagar. Isso aqui, meus amados irmãos, é o que Cristo fez por mim e por você. O que eu devia a Deus, o que você devia a Deus, Cristo pagou. Cristo pagou o preço da nossa redenção. E eu queria que você entendesse a grandeza da transformação que o Evangelho faz nas relações sociais, nas relações interpessoais. Nós deixamos de ser inimigos e nos tornamos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Mas, em sexto lugar, você deve perdoar e aceitar Onésimo, porque assim como ele é meu filho na fé, você também é. Paulo diz isso no verso 19. Paulo está dizendo, né? Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo está dizendo, Filemão, você hoje é crente. E você é crente porque eu preguei o Evangelho, você é meu filho na fé. Assim como Deus me deu a graça de gerar, ou de ser instrumento para gerar você como filho, Deus também me deu essa graça na vida de Onésimo. Vocês têm uma mesma origem espiritual, vocês são filhos do mesmo pai. Nós fazemos parte de uma mesma família na fé. Então recebe, perdoa. Sexto lugar, no versículo 20, Paulo diz assim, sim, irmão, que eu receba de ti do Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para Filemão, você deve perdoar e aceitar Onésimo, para que a sua atitude reanime o meu coração. Eu estou desanimado, eu estou vendo muita intriga, muita briga. Eu vivo aqui no meio de uma situação complicadíssima, nessa prisão. Eu estou preso injustamente, e eu vejo tantas injustiças, e a tendência que eu tenho é me cansar de fazer o bem. Mas, por favor, receba-o, para que isso reanime o meu coração. Irmãos, uma das coisas que mais anima o crente é ele ver o amor de Deus de forma prática na vida da igreja. O fato da gente saber que ainda existe amor, que o amor de Deus ainda está sendo praticado, isso anima o nosso coração. E eu quero concluir usando o último argumento que Paulo coloca no versículo 21. Ele diz, você deve, Filemão, perdoar e aceitar Onésimo, porque eu sei da sua obediência e da sua grande generosidade. Paulo começa com amor e termina com obediência. Obediência. Eu sei, no versículo 21, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Quem ama, obedece. Quem tem fé, ama. E quem ama, obedece. Aquele que me ama, disse Jesus, guarda os meus mandamentos. Você deve perdoar e aceitar Onésimo, porque eu sei da sua obediência e da sua grande generosidade. E Paulo encerra essa carta no versículo 25. Ele diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Em outras palavras, tudo começa com graça e termina com graça. Significa o amor imerecido. Quem ama, perdoa. Eu queria encerrar essa lição desafiando a você.
você que está nos assistindo, você que participa da nossa igreja aqui em Pinheiros, de outras igrejas, você, irmão, que está brigado com outro irmão, você que está brigado com o pastor, você que está brigado dentro de casa, com seus irmãos, com a sua família. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia da reconciliação. O amor, ele é perdoador. Quem ama, perdoa. E onde há o amor e o perdão, Jesus está presente. Onde existe a verdadeira fé, o verdadeiro amor a Jesus, existe também o verdadeiro perdão. Vamos orar? Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai, nas nossas fraquezas. Nos ajude a perdoar uns aos outros, nos ajude a vencer o queixume. Se alguém tem queixa contra mim, se eu tenho queixa contra alguém, se eu estou brigado, se eu estou magoado, se eu estou ressentido, que o Teu Santo Espírito possa fazer isso no meu coração nessa manhã. Tira do meu coração todo ódio, toda mágoa, todo ressentimento, toda tristeza, todo orgulho, Senhor. Sabemos que o ressentimento nos prejudica, é um veneno que nos mata, Pai. Então tira tudo isso do nosso coração, que o Teu Santo Espírito aplique o amor de Cristo em nós nesta manhã. E que ao participarmos da ceia do Senhor nesse dia, nós estejamos com o nosso coração em paz, sem ódio, sem mágoa, sem tristeza, sem ressentimento. Que o Senhor possa estar nos ajudando como igreja, como família na fé, a amar, a respeitar, a suportar e a perdoar uns aos outros. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aguardo você agora para o culto das 11 horas. Daqui a pouco nós estaremos aqui no templo principal, pregando a palavra de Deus e participando da ceia do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida.